Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 118, questões sobre as evocações. Capítulo 25, ainda, ainda temos bastante coisa aqui ainda. Então, 118, capítulo 25. E a pergunta aqui agora é a pergunta de número 12. Então, olha só para ver. Na pergunta de número 12, Kardec pergunta dessa forma aqui. Ele faz a seguinte pergunta: serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Então, olha só para você ver. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Então, nós vamos já direto para a resposta, porque nós temos que analisar essa questão agora. A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios. Agora, veja bem. Os bons espíritos, assim eles tiveram que responder a Kardec, para que pudéssemos raciocinar. Porque se nós pararmos para analisar, a primordial disposição no sentido aqui não é totalmente o recolhimento, e sim o autoconhecimento, a moral, a instrução, o intelecto, a cultura em geral. Essa sim é a disposição. Porque é inadmissível médiuns que se colocam à disposição da espiritualidade sem cultura, sem conhecimento da doutrina dos espíritos. E isso nós deparamos no Brasil, principalmente, 90% das casas espíritas assim trabalham. Médios sem cultura. Médios que não têm conhecimento nenhum da doutrina dos espíritos. Médios que não sabem o que estão falando. Distorcem tudo, porque não estudaram, não estudam. Esses médios, essas pessoas, os espíritos das trevas, os charlatões e os mistificadores, os impostores, eles têm livre acesso a essas pessoas constantemente. E é inadmissível evocadores, aqueles intermediários, os facilitadores, como muitas pessoas dizem, que também
não frequentaram cursos, que não estudaram e que são avessos à doutrina dos espíritos, ao estudo. Então nós sabemos que muitas pessoas, de uma hora para outra, já alugam um cômodo ali, já reúnem 6, 8 pessoas em volta de uma mesa ou não, e vou usar esse termo, pau na máquina. E ali já evoca mentor espiritual, ali já evoca os espíritos, 2, 3, 4, 5 espíritos por médiuns. Será que é assim que funciona? Será que o espiritismo é isso aí? Esse é o único objetivo do espiritismo, é isso. 97% dos pseudos espíritas no Brasil e no mundo pensa de fato que é só isso. Essa é a única finalidade da doutrina dos espíritos, é essa. Eles pensam assim. Então não se instruem, não se evangelizam, né? Não estudam, nem os médios frequentam cursos, na casa espírita ali não tem cursos, não tem estudos, e se tem curso, se tem estudo, são cursos proferidos ali por professores que não frequentaram cursos também, apontam qualquer um ali. O professor hoje do curso não pôde comparecer, mas você hoje ministra o curso para nós? Sim. Então são médios sem preparo, são evocadores sem preparo. Eu estou tentando explicar isso aqui porque você vai ver onde é que nós vamos parar aqui, ó. Será necessário algumas disposições especiais para as evocações? Então, em vez dos bons espíritos responderem, por exemplo, o instruir-vos, que é o necessário, eles responderam: a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Ora, mas a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento? Eu pego uma pessoa matuta, eu pego uma pessoa sem cultura, sem conhecimento, sem nada, e digo: olha, entre em recolhimento. Para quê? Para você receber um espírito. Espírito? Que espírito? Mas você não tem conhecimento do espiritismo? Não. O que é espiritismo? Aí você tenta explicar, a pessoa fala assim: ah, Deus que me livre, vou embora disso aqui. Então, olha só para você, a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios. Agora, como entrar em contato com espíritos sérios se você não buscou se instruir? Como? Se você não se instruiu, se você não estudou, se você não estuda, se a casa que você frequenta é meia boca, porque na casa espírita séria isso aqui não se dá. Primeiro, estudo, disciplina.
né? Quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios, com fé e com desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Olha só para você ver. Com fé e com desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Nem sempre. Isso aqui é sentido duplo para a gente analisar. Com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Como você vai evocar espírito superior, ou espírito superior ou espírito inferior, se você não detém conhecimento da doutrina? Se você não conhece os trâmites, como? Seria a mesma coisa que pedir para você sentar, sente aí. Pois não, estou sentado. Doutor Bezerra de Menezes vai se manifestar através da sua psicografia. Mas eu sou médico psicógrafo? É. Mas eu nunca soube disso. O importante é você estar sabendo agora. Senta. Obedeça-me. E é óbvio, Bezerra de Menezes não vai se manifestar. E se manifestar, vai ser um charlatão. Não vai ser Bezerra de Menezes. Você entende o que eu quero dizer, né? Porque seria a mesma coisa que no quarto ano, vamos pensar por esse lado, a diretora chega, os alunos chegam e adentram a sala de aula e todos ali esperando a professora chegar. E geralmente a professora é a primeira a chegar. Mas aquele dia a professora não chegou. Não chegou. Aí a diretora chega até a porta e olha assim e fala assim: gente, a professora hoje não veio. Ela teve um probleminha de saúde, daí repouso em casa. Mas vocês não se preocupem, não. Sabe por quê? Porque eu vou, como se diz assim, ó. Mamãe mandou eu apontar você. A criança leva um susto. Eu o quê? Você vai substituir a professora hoje. Você acha que isso é possível? É o que está acontecendo em muitas casas espíritas. Mamãe mandou escolher você, está acontecendo em tudo quanto é casa espírita. 97% das casas espíritas, mamãe mandou escolher você. Improvisam. Aqui Anjo Ismael vai incorporar, ali Bezerra de Menezes, ali Eurico Barçanufo, ali é Sheila, ali é Emmanuel, ali é Chico Xavier. É um improviso. Então você acha que isso é possível? Aquela criança que foi apontada pela mamãe mandou eu apontar você, você acha que aquela criança vai conseguir substituir a professora naquela aula, naquele dia, naquela sala de aula, naquele dia? Não vai conseguir. Aquela criança um dia pode se tornar um professor, mas naquele exato momento ali, com 10, 11 anos, a criança ainda está aprendendo. No princípio, o médium ainda está aprendendo. Ele não pode ser escalado através de mamãe mandou escolher você. Então é preciso conhecimento. Então olha só para você ver. Não é só com fé
e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Não é só com fé e o desejo no bem. Cadê o conhecimento, que é o primordial? Cadê o intelecto? A pessoa pode ter fé, a pessoa pode ter desejo do bem, mas se a pessoa não tem conhecimento, seria a mesma coisa. Vamos dizer assim, sente aí e faça tudo que o Chico Xavier fez. Mas como? Tá vendo só? Então, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. É óbvio que aqui há duas nuances. Aqueles evocadores formados, aqueles médios formados, educados já, que educaram suas faculdades mediúnicas, e também aqueles médios, porque a mensagem aqui trata a respeito tanto de um quanto de outro, só que precisamos ficar atento a essas mudanças de nuances, porque muda-se de uma forma assim, tão sutil que acaba sendo até imperceptível. Quem está lendo, quem está estudando. Então, tanto aqueles que têm conhecimento quanto aqueles que não têm conhecimento. Então, aqueles que têm conhecimento é de extrema importância. É óbvio, o recolhimento antes dos trabalhos terem início. Mas é preciso, antes do recolhimento, é necessário saber se o indivíduo, se ele possui cultura, se ele possui moral, se ele possui conhecimento, se ele possui disciplina, porque não basta o recolhimento se o indivíduo não porta todos esses atributos. Não basta o recolhimento se o indivíduo não possui todos esses atributos. Porque não pense você que faltando esses atributos, que você se recolhendo, você vai conseguir entrar em contato com os bons espíritos ou com os espíritos inferiores, que você não vai conseguir entrar em contato. Principalmente com relação ao intuito aqui, que é da evocação. É preciso ter conhecimento. É necessário recolhimento? É necessário recolhimento, mas é necessária a disciplina, é necessária a cultura, é necessária a moral. Isso tudo vem em primeira instância. Então, olha só para você ver. Tanto é que olha a sequência. 13. Para as evocações é preciso fé? Kardec pergunta aos bons espíritos.
Para as evocações é preciso fé? Para as evocações é preciso fé? Agora, ele deixou em aberto. Kardec está querendo dizer aos bons espíritos, essa fé está relacionado ao médium que vai receber o espírito ou ao evocador, né? Ou a pessoa que solicitou a mensagem. Porque tem tudo isso: fé, merecimento, conhecimento. Que, no entanto, quase sempre o merecimento em todos os sentidos sobrepõe a fé. Mérito. Às vezes a pessoa não tem fé nenhuma, mas recebe. Por quê? Mérito. Mérito em primeiro lugar. Mas por que mérito em primeiro lugar, Luiz? Porque a fé é anulada nesse instante devido à ignorância da pessoa. Porque olha só para você ver. Para as evocações é preciso fé. A fé em Deus, sim, para o mais. A fé virá se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos. Você observou agora o que eu quis dizer? Nós, né, vó? Ai, não aguento. Você observou bem que neste caso aqui é de extrema importância o merecimento que a fé. Nestas condições. Porque eu não sei onde é que vai estar, né? Mas eu já achei aqui. Olha o que significa fé de acordo com a doutrina dos espíritos. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho fé em Santa Teresinha, eu tenho fé em Santa de Virges, eu tenho fé em Santa Rita de Cássia. Tudo bem. Eu tenho fé no meu pezinho de coelho, na minha pedrinha de cristal. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Mas olha o que significa fé à luz da doutrina dos espíritos. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então eu acho que, lendo isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, resume tudo isso que acabamos de dizer aqui agora com relação ao merecimento, que é na questão de número 13 no Livro dos Médiuns, porque aí as pessoas vão entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer, nós, né, vó? Com relação ao merecimento. Na questão aqui, é preferível, você logra-se mais êxito se você tiver merecimento do que fé, porque nem sempre a fé que a pessoa ali possui é a fé inabalável, e sim a fé fanática, a fé distorcida. E essa fé fanática, essa fé distorcida, esta fé não raciocinada, ela não serve para nada. Aí você pode me dizer, mas você está
em contradição com os bons espíritos e Allan Kardec. Não, gente. Eles é que estão certos. Nós estamos apenas tentando mostrar o inverso. Porque crer apenas no que o Kardec aqui perguntou e no que os bons espíritos responderam, nós não devemos crer apenas. Porque crer apenas no que eles aqui perguntaram e responderam é o mesmo que você se dirigindo a um despenhadeiro e alguém lhe orienta e você diz assim, não, que importa? O importante é cair no despenhadeiro. E não é por aí. Nós temos que raciocinar com bom senso, com prudência. Você entendeu? Eu acho que se você analisar, você vai perceber que é muito mais fácil do que você imagina. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.